Olá pessoal, tudo bem? Então, esse é o segundo vídeo da nossa revisão. O primeiro que eu fiz para vocês foi sobre a Revolução de 30, né? Então, como que Vargas chegou até o poder. E agora sim, a nossa revisão sobre a Era Vargas, após ele ter chegado na presidência. Então, nós temos essas três fases que vocês precisam saber, assim, de fato. Lembra que eu coloquei para vocês no outro slide, no nosso primeiro slide de aula, coloquei ali o governo Dutra, depois, né, da terceira fase, o governo de Eurico Gaspar Dutra, e depois o retorno de Getúlio Vargas ao poder democraticamente. Agora, coloquei só para vocês as três fases da era Vargas, então. 15 anos de governo, pessoal, 15 anos de governo. Fazer uma revisãozinha bem básica. O que é o governo provisório? O governo provisório é quando é o momento de transição. Isso a gente já viu em outros momentos também, né? Como na proclamação da República e tudo mais. Então, Getúlio Vargas assume o poder, enquanto não tem uma nova Constituição, uma nova eleição, se chama governo provisório. A segunda fase do governo é de fato porque temos uma Constituição, certo? Então é o governo constitucional que inicia em 1934 e vai até 37. A terceira fase é o Estado Novo, que é de 37 a 45. Então, pessoal, o que a gente precisa citar aqui? O que eu preciso que vocês saibam? Tá, Vargas chegou no poder e acabou com a República Café com Leite, acabou com aquela política Café com Leite. Olha, de uma certa forma, sim. Acabou com o coronelismo? Não. Lembra que a gente conversou na interação? Não acabou com o coronelismo, porque no meio rural praticamente continuou a mesma coisa. O que muda? Esse coronelismo ele está neutralizado. Ele já não está aparecendo tanto. Por quê? Porque isso a gente vai ver mais no Estado Novo também. Getúlio Vargas não precisa dos coronéis. Ele não precisa do apoio desses coronéis. Vocês estão entendendo? Quando a gente não tem um voto, quando não precisa de eleição, acaba que não tem. Outra coisa que eu acho relevante falar para vocês é sobre o coronelismo. Quem são esses coronéis? Lembrando que esses coronéis vêm lá da época da regência. Esse termo, os coronéis, vem da época da regência. Lembra? A gente teve o primeiro reinado, regência e segundo reinado. Nesse momento da regência, os grandes latifundiários, né, homens maiores de 21 anos, até 60 anos, que tinham renda, obviamente, se, né, eles eram alfabetizados, eles foram convocados, foram chamados para fazer parte da Guarda Nacional. Não é uma guarda, não é como o exército que tem treinamento e tal. Era caso se acontecesse alguma coisa, eles eram convocados. Essa era a Guarda Nacional. Aí vem o termo os coronéis. Assim eles ficaram conhecidos, certo? Então, voltando aqui, retomando aqui ao governo provisório, à era Vargas. Nós temos também que saber onde entram os tenentes aí. Lembra o movimento tenentista? Então, o discurso tenentista defendia uma moralização política. Eu esqueci de passar o slide, me perdoem. Coloquei, o coronelismo neutralizado na era Vargas, o discurso tenentista defendia moralização política, o voto secreto e a punição dos políticos corruptos, que era tudo aquilo que a gente estava vendo na República Oligárquica, né? Era o que a gente estava vendo na política café com leite. Coloquei aí para vocês também, o povo gosta de moralização e segurança. Óbvio, o povo quer uma coisa organizada, o povo quer se sentir seguro. E Vargas fazia com que o povo visse o seu governo dessa forma. Com esse discurso, ele trazendo todas essas coisas do discurso tenentista, trazendo para o seu governo, a população em si se agrada desse discurso. Falando sobre... Parece que eu estou tocando muito rápido, mas na verdade não é nem parece, estou mesmo tocando bem rápido para a gente fazer uma revisão bem sucinta.
A política de valorização do café não inicia em si no governo de Vargas. Lembrando também que o café vem desde o segundo reinado, vem ali desde Dom Pedro II, que é quando começa a representar 70% do produto exportado, né? Ou seja, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. A gente tem uma política de valorização do café desde 1906, lá no convênio de Taubaté. Lembra quando se junta os 3 estados, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, se reúnem e eles percebem, né, que é preciso dar importância para esse produto. É preciso manter a valorização desse produto, porque é o produto que a gente está mandando para fora do Brasil. Aí tem toda a história da queima do café no governo Vargas, né? No período de governo Vargas. O que é essa queima do café? Nada mais é do que um resultado ruim de um projeto. Ou seja, a gente chega num momento de uma crise que o café está desvalorizado, digamos assim, né? Está com preço ruim. Por que está desvalorizado? Porque tem muito produto no mercado. Se tem muito produto no mercado, ele fica desvalorizado. E daí qual era a política? Retirar esse produto do mercado. Vamos retirar esse produto do mercado. E quem que retirava esse produto? Algumas pessoas compravam esses produtos, obviamente os grandes latifundiários, compravam esse café e deixavam estocados, ou outras pessoas, né, também, pessoas que tinham dinheiro, donos da indústria, donos de bancos, essas coisas, quem tinha dinheiro, comprava o café e estocava. Era uma jogada econômica na época. Eu comprei o café e deixei estocado. Assim que o café começar a ter o seu valor, né, quando ele tiver mais valorizado, eu jogo no mercado de novo e vou vendendo aos poucos. E vou vendendo aos poucos. Essa era a jogada. Só que o que acontece? Café é um produto que está sempre sendo cultivado. Eles não deixaram de cultivar o café. Então eu estoquei, porém vem mais uma safra de café. E é aí que aconteceu a queima do café. Ok? Precisava falar isso para vocês. Então nós temos, né, Vargas no poder em 1930, com toda a história que eu já contei para vocês. E São Paulo vai deixar por menos? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Após a posse de Vargas, Vargas não tinha uma certeza de que ele estava sendo apoiado no resto do Brasil e ele temia uma deposição, digamos assim. Então, após a Revolução de 30, ele começa a nomear interventores, ou seja, governadores, né, nos estados. Quem eram esses interventores? A grande maioria tenentes. Ele começou a nomear tenentes nos estados para garantir o apoio de todos os estados no seu governo. Falando da Revolução Constitucionalista de 32, acho que a gente já bateu muito em cima dela, porém, a gente sabe que São Paulo não ia deixar por menos, né? Que venceu a eleição e Vargas foi lá, tomou o poder e tal. São Paulo não ia deixar por menos. Vai para as ruas, convoca o maior número de pessoas possível, porém, Vargas vai lá com seu governo, há 3 meses de luta ali, né? Luta armada, e Vargas vai e consegue reprimir essa revolta constitucionalista de 32 em São Paulo. Então, em 1934, nós temos a nossa Constituição. Coloquei aí para vocês, é um exemplo para o mundo. Quando eu falo exemplo para o mundo, é por todos os benefícios que a gente já viu nas nossas aulas sobre a Constituição de 34. Coloquei aí para vocês algumas coisas para vocês lembrarem, que é o equilíbrio dos 3 poderes. Quais 3 poderes? O executivo, o legislativo e o judiciário. Devolve a autonomia dos estados, ou seja, o federalismo, claro que tem os interventores, mas, né, tem a autonomia dos estados com a produção, a eleição, todas essas coisas. O voto feminino, que até então não existia, e o voto secreto também, que até então não existia. Então, é totalmente avessa à República Oligárquica, que tanto foi criticada por Vargas, né, e chamada República Velha por ele depois. Brasil, então, caminha de fato para todas as críticas feitas naquela República Velha, na Primeira República, tanto críticas dos tenentes como
das pessoas, dos intelectuais da época, né, que não concordavam com esse poder nas mãos de poucos, né, que eram os grandes latifundiários, o voto a cabresto. Então a gente vê que há uma mudança. Então a Constituição é a maior prova de que houve uma mudança. Importante aqui, Brasil na Segunda Guerra Mundial. Até achei curioso que poucos me perguntaram sobre isso, porém coloquei aí para vocês, entre parênteses, Brasil participa da Segunda Guerra Mundial, por quê? Por causa dos Estados Unidos. Então a gente está vivendo nesse momento, o governo Vargas, né, nesse momento está vivendo aquela jogada, né, esquerda e direita, Segunda Guerra Mundial. Em 1917 a gente tem a Revolução Russa, ou seja, uma avalanche vermelha, né, como eu já falei para vocês. Mas em 1935, Vargas já tentava limitar essa participação aqui no Brasil. Em 1935, Vargas tentava limitar, ou seja, tanto esquerdistas quanto, né, direita extrema, os extremos. A gente tem a esquerda no Brasil, representada pelo Partido Comunista, que é fundado em 1922, lembra? Já coloquei isso para vocês também nas outras aulas. E a Aliança Nacional Libertadora, na verdade a liderança é do PCB, né? Que é comandada por Luiz Carlos Prestes. Então a gente tem a extrema direita com a Aliança Nacional Libertadora, ANL, no Brasil, representada por Luiz Carlos Prestes, e a direita, a extrema direita, né? A gente tem a Ação Integralista Brasileira, representada por Plínio Salgado. Extrema direita, né? Que acreditava num governo nacionalista, intervencionista e principalmente anticomunista. Lembra que eu falei para você sobre isso? Não necessariamente as pessoas levantavam uma bandeira, muitas vezes nem sabiam o que era o comunismo, porém tinham medo de ter os seus bens tomados. Não tinham pleno conhecimento de tudo, porém tinha medo dos seus bens adquiridos, né? Muitas vezes com dificuldade, serem confiscados. Então, em 1935 também a gente tem a Intentona Comunista, que foi liderada por Luiz Carlos Prestes, coloquei aí para vocês. Só que foi falha, né? Intentona já é uma coisa levada à falha. Por quê? Porque Luiz Carlos Prestes, eles não se organizaram, eles não conseguiram dizer que era errado, que esse governo estava tentando levar o povo para outro lado. E isso a gente nem estava ainda no Estado Novo de Vargas, a gente está em 1935. Porém, Luiz Carlos Prestes é inimigo declarado de Vargas, né? Do governo de Vargas. São Paulo também, declarado inimigo de Vargas. Só que a ideia de Luiz Carlos Prestes, por mais que ele tenha percorrido o Brasil inteiro, não funcionou diretamente. Por quê? Porque Vargas já tinha feito as leis trabalhistas, Vargas já estava com todo o operariado do seu lado. Como que alguém vai chegar e vai dizer para aquele operário, não, esse governo está errado, assim, assim, e pedir para essa pessoa pegar em armas? Óbvio que não, para ir contra o governo, contra um governo que está beneficiando ele. Então isso não ocorreu, entendeu? E revolução não se faz sem o povo. Então, de 1935 a 1937, por causa da Intentona Comunista, é declarado estado de sítio. O que é o estado de sítio? É um estado de emergência, onde se suspende algumas liberdades individuais, né? Que se tem a maior autonomia do executivo, hora a hora, era o que Getúlio Vargas precisava. Então, em 1937 a gente tem a instauração do Estado Novo. E aí a gente tem a nossa Constituição Polaca, lembra? A gente já falou também sobre isso na aula. Hoje eu só estou fazendo uma revisãozinha bem básica com vocês. A gente tem a criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Coloquei aí para vocês também, não coloquei a criação da Voz do Brasil, né? Hora do Brasil, na verdade, que depois ficou Voz do Brasil. Lembra? Voz do Brasil! O que era a Voz do Brasil? Nada mais é que a população chegava do trabalho, né? 6 horas da tarde, cumpria o seu expediente, chegava em casa, 7 horas o presidente estava lá falando. Se o governo estava em estado de sítio, né, não tinha os outros poderes mais atuantes,
No Estado Novo também não tinha o poder atuante, então a gente precisa o quê? Se comunicar com esse povo. E qual é a forma que Vargas vai usar para se comunicar com toda a população? É via rádio, que era o maior meio de comunicação da época. Então era das 7 às 8 da noite, se eu não me engano, era a hora do Brasil, que era quando o presidente ia lá e falava o que estava fazendo, o que não estava fazendo, a proteção e tal, e os planos e os projetos. Ali, a hora do Brasil. Queima das bandeiras. É uma coisa também que eu preciso citar para vocês. No governo Vargas, no Estado Novo, ele tinha o apoio da população por toda essa propaganda feita, por todas essas coisas feitas. Havia censura, mas de que forma era feita a censura? Por exemplo, os jornais. Quem distribuía o papel para os jornais, quem tinha esse monopólio, era o governo. Se um jornal tal, um jornal X, estava falando mal do governo, obviamente o governo não ia dar papel para aquele jornal. Não tendo papel, o jornal vai circular? Não, não vai circular. Então era uma forma de censura. Vocês me entenderam? A queima das bandeiras. Havia um momento lá, como que eu posso dizer para vocês? Havia um evento da queima das bandeiras, onde era colocadas as bandeiras de todos os estados. E aí ia descendo lá, uma a uma das bandeiras, e elas iam sendo queimadas. E no final levantava somente uma bandeira. Eu dou um prêmio para quem descobrir qual bandeira levantar. Sim, a bandeira do Brasil. Ou seja, nós temos um governo centralizado, o que importa é o Brasil. Nós temos um governo de uma mão só, que é o Brasil. Certo? Então os outros estados estão todos dissolvidos e estão todos no Brasil. Coloquei para vocês a Copa do Mundo, que eu achei relevante destacar também, que acontece, né, no Estado Novo, né, do Vargas, nessa ditadura personalista de Vargas. Nem preciso citar muito para vocês sobre, né, essa propaganda dele, que foi feita dele, da figura dele, por meios mais variados possíveis, tanto rádio, quanto panfletos, né, impressões nas cartilhas das escolas, tudo isso vocês já sabem. A Copa do Mundo de 38, então, até a Copa do Mundo de 38 não havia atletas negros. Ninguém permitia atletas negros representar o Brasil. Então Vargas faz um investimento na seleção, reúne todo mundo no Palácio do Catete antes da Copa e tal, e convoca atletas negros. Isso é um marco. Então ele está se mostrando, né, uma figura muito paternalista nesse momento. Porém, né, nem tudo são flores. A gente está tendo vários direitos cortados desde 37, e em 43 começam os movimentos. Não coloquei aí a data para vocês, mas eu coloquei o fim do Estado Novo. Se dá a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, começa a fazer manifestações em 1943. A gente vai ter o manifesto dos mineiros também contra esse governo nesse mesmo ano. Vargas promete abertura política após a Segunda Guerra Mundial, que isso também não acaba acontecendo, isso a gente percebe depois. Então, acaba que Vargas vai deixar o poder por pressão do exército, e quem governa até as eleições é José de Linhares, o presidente do Superior Tribunal Federal. E entrega o cargo depois para Eurico Gaspar Dutra, que Eurico Gaspar Dutra também tinha sido ministro de Vargas. Então esse é o fim do Estado Novo. A partir do momento que acontecem as mobilizações, as manifestações em outros estados, a gente tem manifesto dos mineiros esses que apoiavam Vargas até um certo ponto, que também colocaram ele lá no poder lá em 1930. Se a gente está tendo o manifesto deles, então é fim de linha, certo? Aí nós vamos ter as eleições e nós temos Eurico Gaspar Dutra. Mas não pensem que acaba por aí Getúlio Vargas, o GG volta eleito pelo povo. A gente tem o movimento queremismo, movimento queremista, que é Queremos Getúlio de volta e tal.
E vocês vão ver Getúlio Vargas no poder de 1951 até 54, dia da sua morte. 24 de agosto de 1954, mais precisamente.